Eu estou aqui para falar um pouco sobre esse movimento que está acontecendo do Black Lives Matter, depois da morte do George Floyd, um negro foi morto por um policial branco lá em Minnesota. Aqui no Rio também, o João Pedro foi assassinado. Então essa discussão em torno do racismo está muito em alta. E como pastor, eu queria trazer uma palavra aqui, um posicionamento cristão disso tudo que a gente está vendo. Em primeiro lugar, com certeza alguns de vocês já ouviram falar que alguns textos bíblicos justificam a escravidão ou embasam a questão do racismo, alguma coisa assim. E de fato, na época da escravidão, muitas pessoas se utilizavam de alguns textos bíblicos para erroneamente apoiar e embasar essas afirmações. Agora é o seguinte, uma exegese um pouquinho mais inteligente, não precisa ser muito mais inteligente, uma interpretação bíblica, uma hermenêutica bíblica um pouco mais coerente, derruba todos esses argumentos. Eles não se sustentam. É de uma idiotice, de uma imbecilidade muito grande essas afirmações de que alguns textos bíblicos justificam o racismo e justificam a escravidão. Mas vamos lá. O que é que o texto bíblico de fato diz a respeito desse assunto? Na primeira teofania pública, ou seja, na primeira manifestação pública de Deus, depois de Deus já ter se manifesto para algumas pessoas, lá no texto de Êxodo 19, no Monte Sinai, Deus se manifesta para o seu povo. Aí ele se manifesta de forma espetacular, com trovões, fogo, fumaça, todo mundo vê essa manifestação divina. E nessa manifestação Deus chama aquele povo de seu, de sacerdócio real, de nação santa, de povo escolhido. Mas agora, quem é esse povo? Muita gente acha que esse povo é só o povo de Israel, o povo que nasceu de ventre israelita, quando na verdade, lá no capítulo 12 de Êxodo, no versículo 38, nós vamos ver que aqueles que saíram do Egito não eram só israelitas. O texto de Êxodo 12, 38 diz o seguinte, que grandes multidões de todo tipo saíram com os israelitas do Egito. Inclusive, mais à frente, no versículo 48 do mesmo capítulo 12, Deus instituía para que esses estrangeiros fizessem parte também dos ritos de Páscoa e colocava algumas condições para que eles também fossem considerados natural da terra. Ou seja, o povo israelita não era composto só por gente que era nascido israelita, mas todo mundo que se submetesse à vontade de Deus. Então, esse privilégio de ser povo de Deus não estava restrito apenas a uma nacionalidade, não apenas a uma etnia. A gente pula alguns milhares de anos e quando Jesus vai fazer o seu primeiro discurso público, que foi o maior sermão de todos os tempos, que é o Sermão do Monte, no capítulo 4 de Mateus, no último versículo, diz o seguinte, que grandes multidões, mais uma vez, grandes multidões o seguiam e grandes multidões ouviram aquele discurso. Dessa multidão tinha gente de todo tipo e de toda etnia, gente vindo de diversas partes de Israel e de fora de Israel. E é para esse povo multiétnico, multifacetado, multicultural que Jesus diz bem-aventurados. Mais uma vez, ele não falou para um grupo específico de pessoas, ele falou para uma grande multidão de gente de todo tipo. Mais à frente, lá na manifestação de Atos 2, quando o Espírito é derramado sobre toda a carne, mais uma vez o texto diz que não estava reunido apenas um tipo de povo. O Espírito Santo desce sobre gente vindo de todo lugar do mundo. O texto especificamente diz o seguinte: havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Quando o Espírito Santo é derramado sobre o povo de Deus, que povo é esse? É povo vindo de toda parte do mundo, é gente, mais uma vez, uma multidão multiétnica, multifacetada, multicultural. Então preste atenção, o Deus Pai se manifesta por uma multidão multifacetada. O Deus Filho se manifesta por uma multidão multiétnica, multicultural.
o Deus Espírito Santo é derramado sobre uma multidão vinda de todas as partes do mundo, gente de diferentes classes sociais, gente de diferentes cores, gente de diferentes tradições, diferentes culturas. A Bíblia diz, e o apóstolo Pedro afirma, que Deus não faz acepção de pessoas. Paulo diz a mesma coisa, que Deus não faz acepção de pessoas, e Paulo vai além. Lá no texto de Gálatas ele diz que em Cristo não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, não há homem e não há mulher. Em Cristo não existe distinção de pessoas, não existe diferenças entre a gente. Somos todos iguais aos olhos de Deus. O versículo mais famoso da Bíblia, João 3,16, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo. Deus não amou um povo, Deus não amou um grupo, Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que não são alguns, não é apenas um grupo específico de pessoas, mas para que todos aquele que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Não existe no cristianismo margem para qualquer tipo de discriminação. Discriminação racial, discriminação de classe, discriminação de gênero. Porque se uma coisa é repetida por diversas e diversas vezes no texto bíblico, é a nossa condição de seres humanos iguais diante de Deus. Infelizmente, um outro vídeo que viralizou aí é daquele empresário em Alphaville humilhando aquele policial militar que foi na casa dele, e um trecho ele diz o seguinte: você é um lixo, você ganha R$1.000 por mês, eu ganho 300 mil. Aquela pessoa estava achando que o valor dela estava naquilo que ela possuía. E nós vemos no texto bíblico que o nosso valor não está na nossa cor, não está no nosso gênero, não está na nossa classe social. O ser humano tem um valor intrínseco, e esse valor quem deu foi Deus. Você é importante, você é precioso, você tem muito valor, a ponto que Jesus morreu por você. Seja você de onde você for, de que cidade você for, de que cor você seja, de que classe social você seja. Todo ser humano tem um valor intrínseco nele, e todo ser humano precisa ser tratado com respeito, com dignidade, com justiça e principalmente com amor. Porque é assim que Deus trata a todos e é assim que nós devemos tratar a todos. Agora, e a questão de alguns protestos violentos que estão acontecendo? Não são todos os protestos, não é sequer a maioria dos protestos violentos, a maioria tem sido num clima de paz, mas alguns protestos violentos têm acontecido em torno desse assunto, por causa desse assunto. E qual é a nossa posição em relação a esses protestos violentos? Bom, se tem uma coisa que a história nos ensina é que violência só gera mais violência. Jesus foi o maior revolucionário de todos os tempos. Jesus dividiu a história em duas, antes dele e depois dele. E Jesus nunca se utilizou da violência, nunca se utilizou de armas. Inclusive, quando ele foi preso, Pedro tentou, por conta própria, desembanhou uma espada e ele cortou a orelha de um dos soldados. Aliás, eu acho que Pedro era muito ruim de mira, porque não era a orelha que ele queria cortar, ele queria cortar o pescoço do rapaz. Mas ele errou e pegou a orelha. O que Jesus faz? Jesus pega a orelha do rapaz, coloca de volta no lugar e fala para Pedro o seguinte: bota a sua espada de volta no lugar, porque quem viver pela espada morrerá pela espada. Jesus não apenas ele não se utilizou de violência, mas ele se levantou contra a violência. Inclusive, ele diz para Pedro o seguinte: olha, você não acha que se eu orasse, o Pai me enviaria um exército de anjos? Ou seja, Jesus está falando o seguinte: se eu quisesse continuar usando de violência para combater a violência, eu poderia usar isso e eu exterminaria tudo isso aqui. Só que o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele se deixou morrer para dar um basta de uma vez por todos no ciclo eterno da violência. Ninguém teve mais êxito nessa luta por igualdade racial do que o doutor e o pastor Martin Luther King. E o pastor Martin Luther King, ele nunca se utilizou da violência, muito contrário. Ele nunca pegou numa arma. Ele preferiu ser morto por uma arma do que usar de uma arma para matar alguém. O verdadeiro evangelho de Jesus é contra todo tipo de violência. Aí você diz assim: mas as cruzadas da Idade Média, as cruzadas cristãs, se utilizaram de violência. Realmente, é verdade. As cruzadas da Idade Média, que eram cruzadas cristãs, se utilizaram de muita violência. Mas preste bem atenção.
Esse cristianismo institucional que cresce à base da força, da imposição e da violência não tem nada a ver com o cristianismo de Jesus. O cristianismo nunca cresceu tanto quanto nos 3 primeiros séculos, sem utilização de nenhum tipo de violência, sem utilização de nenhum tipo de arma. Na verdade, sem a ajuda do Estado sequer. Na verdade, os cristãos eles eram perseguidos pelo Estado e a igreja nunca cresceu tanto. Sabe por quê? Porque a igreja crescia com o testemunho. O verdadeiro cristianismo ele cresce com o testemunho do amor, o testemunho de que Jesus entrou em nossas vidas e mudou as nossas vidas. Esses e outros movimentos que se autodenominam cristãos e que se utilizam da violência para conseguir seus objetivos, em nada tem a ver com o verdadeiro evangelho de Cristo, que ao invés de matar, morre em nosso lugar para que nós tivéssemos vida. Então, primeiro para você que não é cristão, para você que sequer crê em Deus, que uma coisa fique muito clara. Os nossos valores centrais são fraternidade, igualdade, amor. Qualquer mensagem que se distancie disso é uma mensagem anticristã. Aliás, quando Jesus resumiu toda a lei, todos os mandamentos, ele falou assim, toda a lei, todos os mandamentos, tudo que Deus espera de vocês se resumem a 2 coisas. Ame o teu Deus acima de todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo. E por último, para você que é cristão e que ainda se encontra com o coração cheio de violência, de amargura, de rancor, de preconceitos, que você se arrependa, coloque essas coisas todas diante de Jesus para que Ele possa mudar o seu coração, porque Ele tem o poder de nos transformar por completo. Para que nesse ambiente de ódio você promova o amor, nesse ambiente de guerra você seja um promotor da paz.